Olá pessoal, começando mais um Jurapod. E aí, Foguinho, tô preparado? Beleza, Jura? Mais um dia. Estamos colados. Vamos lá. Aí tem um oferecimento da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, seu escritório, qualquer ambiente que você quiser, passa na Dubai. A Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Procura seu ração que o desconto é certo. O desconto é certo. Mais de 40 mil itens. Só não vende avião, o restante todo mundo vende lá. Até veículo. Tudo que você pensar, cama, mesa, banho, ferramenta, vai lá e confere. Você também pode acompanhar a Dubai nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no site oficial dubaimagazine.com.br. Vai lá, tem promoção, tem condições de pagamento. Frete grátis? Tem uma oferta. Quem comprar acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Essa Dubai é maravilhosa demais. Alô, Dubai! É isso aí. E também tem festança que vai ter, né, Fernando? Ah, foi Maria. Se é pagode, eu tô dentro, Jura. Nosso amigo Tufi tá estourado. No Armazém Convêncio, você que tá querendo curtir um pagode aqui, se é pagode, tô dentro. Vai lá no site Armazém Convêncio, vai lá, acessa. Dia 2/9. 2 de setembro. Tô colado. Ingressos você compra na Simplo. Online, viu? Também tem outro evento aqui especial, Diogo Nogueira e Jorge Vecino. Dia 30 de setembro. Esse você não quer ir, não? Esse eu tô colado também, mas eu tô mais colado dia 2. Valeu, Tufi! Vai lá, passa lá, confere lá no armazém, viu? E hoje nós vamos falar sobre o mundo pet aqui, o mundo animal, com a doutora veterinária aqui. Médica veterinária Cissa. Tudo doutora, bem? Seja bem-vinda. Prazer, boa noite. Boa noite. Tudo bom, doutora? Tudo bem. O papo hoje é bom, viu, Jura? Eu que sou um pai de pet, já vi com um bloquinho cheio aqui. Doutora, ultimamente esse mundo do pet cresceu bastante, né? Cresceu assustadoramente. Ninguém imaginava, né? Fosse crescer tanto. Mas, inclusive na época de pandemia, né? Contribuiu muito? Contribuiu. E era algo que não era esperado, né? Sim. A gente não esperava, até porque muita gente ficou assustada com a situação do lockdown, de ter que ficar em casa, né? Foi algo assim bem diferente na vida de cada cidadão brasileiro. Não se tinha noção do que seria, de como que seria. E o pet foi assim um refúgio para muita gente dentro de casa. Acho que melhorou até a questão também da adoção. Muito, muito. Até a União Protetora Internacional Protetora dos Animais, ela fez uma pesquisa, né? E na época da pandemia foi assim um número assustador, um aumento de quase 400% na questão de adoção. Doutora, mas para distinguir a questão do mundo pet, o pet significa o animal... Mundo Pet é até um merchan que você tá fazendo gratuito aí, viu, Júlia? Que é uma loja grande, aí, viu? tá Verdade. Tem a questão do pet, mas tem aquele pet que tem a característica selvagem, que é serpentes e tal, que também entra nesse mundo dos pets. Entra. Não deixa de ser um pet. Hoje, muita gente trata os pets como um filho, né? E aí vai do gosto de cada um. Tem gente que gosta de macaco... passarinho, gato, e latino aí vai. Latino até o canto latino criava um mico, né? Era um Mas mico. quando a senhora fala isso, tem alguns que tem alguns riscos maiores. Tem. Como é a questão das serpentes, né? Porque é um animal peçonhento, alguns, né? Então, tem todo um critério também, né? Não são todos os animais nessa linha que pode se ter dentro de casa. Não é achar na rua e botar na gaiola e levar pra casa. De forma nenhuma. Alguns dependem de autorização do IBAMA. Sim, também. Tem uns que tem uma juma em casa, que vira onça. Tá com pet. Na novela Pantanal, né? Mas, doutora, a pergunta assim, a gente falou muito dessa pandemia de ter acolhido os pets e tal, mas o que Jura fala desse crescimento até, a gente vê nas ruas. A gente vê hoje, antigamente se achar um pet shop até pra você dar um banho, pra você... Dar um trato no animal era uma coisa que você tinha pontual. Isso. Hoje você passa na rua, você pisca o olho, tem um pet, tem marcas grandes, tem tudo. E virou um comércio gigantesco e uma mina de dinheiro, né? Então, eu acredito que até alguns produtos que a gente vê hoje, como produto de beleza, a gente vê muito, não sei, mas a gente sente muito um engodozinho ali naqueles produtos de confiar, de acreditar, porque hoje tem pra tudo.
Hoje o pet tem loção de perfume, tem perfumes caros que produzem, tem shampoos, tem... Então, é justamente sobre esse crescimento do mundo. Como é que a senhora vê isso? A senhora que milita na área e está no dia a dia com os medicamentos na mão, com as vacinas e tal. Sim, hoje você tem uma gama muito grande de laboratórios, né? Mas eu digo que são oportunidades, né? Ninguém imaginou que o mundo hoje fosse ser o mundo pet que é hoje. Antigamente é como você tinha seu cachorro, que você criava no quintal, né? Você tinha aquele amor, mas não era tratado hoje como filho. Hoje, muitos casais deixam de ter hoje filho para ter animal dentro de casa que trata como um filho, né? Então, o tratamento é outro, a preocupação é outra. Então, você tem hoje uma visão completamente. E isso faz com que o mercado pet ele acabe aquecendo mais ainda, porque a indústria fica mais voltada para isso, né? O comércio em geral, as pessoas acabam tendo até oportunidades de emprego, de gerar emprego, né? Então, cresceu realmente bastante. Eu acho que é um mercado bem promissor, é um mercado que... Hoje em dia, até pelo dia a dia dos casais, né? Até o casal que tem um filho ou mais de um filho em casa, o filho sempre pede um pet, aí a família só fica completa quando tem um pet dentro de casa. Então, assim, é um mercado que vem crescendo assustadoramente. Doutora, hoje tem vacina até para leishmaniose, para cão, mas não tem para o ser humano. Sim. Que é a famosa calazar, né? Sim. Então, você tem uma preocupação muito grande com relação aos animais hoje, né? No geral, de forma geral. Doutora, a senhora falou que há um tempo atrás o pet vivia no quintal e hoje está muito humanizado. Mas recentemente eu vi umas matérias com os psicólogos e psiquiatra. Ele estava falando sobre essa questão de humanizar o animal. O animal não está mais no quintal, está em cima da cama, né? Mas ele aí traz a questão, fazendo um paralelo com o humano, ele diz que o humano que começa a tratar um animal como humano, talvez esse humano está com um problema psicológico. Como é que a senhora vê essa questão, a senhora que é do meio veterinário? Vou lhe dizer, é o tal do nem tão muito, nem tão pouco, né? Do equilíbrio. Tem pessoas que realmente, por conta de problemas psicológicos, acabam até sufocando o animal com isso. São até problemas internos que ele acaba colocando em cima do animal. O pobre do animal não tem nem culpa. Na verdade, até o animal ele é indicado por psicólogos, né? Sim. Que pessoas que têm problema de depressão, que adote um animal, que crie um animal dentro de casa, porque é um ser que traz alegria, né? Então, ele acaba até amenizando diversas situações psicológicas, né? Que atinge uma série de pessoas. A gente vive hoje num mundo muito corrido, muito estressante. Então, o nível de pessoas que entram em depressão, que sofrem com isso, né, é muito grande. Então, o animal, para muitas pessoas com esses problemas, é muito bom, né? Ajuda muito, né? Então, assim, mas... É muito... A linha, né, que divide essa situação é bem delicada, porque eu mesma trato meus pets como filho, né? Mas sempre respeitando o que é ser um pet e o que é ser um humano. São coisas completamente diferentes, porque eles precisam, né, ter essa liberdade de se sentir um animal. Né? Tem gente que eu já atendi que não queria nem colocar o animal no chão. Sim. Entendeu? Com medo de pegar uma doença, né? Então, é o que eu falo, é o exagero. A gente não precisa ter esse exagero. Você vai cuidar mais do que naquela época que ele era só tratado como um cão de quintal? Que só tomava banho usando sabão de coco? Exatamente. E hoje usa até loção, perfume. Tudo bem, não tem problema, mas respeitando também as características dele como um animal, né? Como um predador, como um animal que precisa ter comportamento e vida também de animal. A humanização tem limite, né? A humanização, ela tem limite. Até porque eu já vi gente colocando o próprio animal em cima de mesa para comer junto. Então, exatamente. O animal tem a bactéria, tem tudo que ele pisa no chão, ele lambe outros animais. Sim. Então, tudo tem que ter o seu
seu espaço, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Óbvio que você vai prestar mais atenção para o seu animal. O ideal é você fazer exames de rotina, né? Como a gente mesmo faz, porque o animal também fica doente. Então, ele precisa ter cuidados especiais. Então, assim, não vamos ter o mesmo pensamento de antigamente, mas também não vamos exagerar isso. Porque o animal também precisa ser um animal. Ele não é um humano. Uma questão. A gente vê muito que o povo brinca, o caramelo do Brasil. O caramelo do Brasil tá pelas ruas aí solto, andando, caminhando. E a gente tem cachorro de laboratório em casa. Caramelo do Brasil bebe água de chuva, bebe água parada. Caramelo do Brasil come o osso ali do açougueiro. Caramelo do Brasil destrói a cidade e não pega uma doença do carrapato, não pega uma leishmaniose. O que caramelo do Brasil tem que até hoje a ciência não descobriu? Ele tem uma resistência maior, né? A gente não tem nada assim cientificamente comprovado, mas o fato de ter uma junção de raças, né, é diferente daquele que é feito em laboratório, que é uma junção de uma raça com a outra, que tem uma sensibilidade maior, né? É o que eu falo, a gente não faz o melhoramento genético, a gente acaba criando anomalias, a gente acaba criando pets que têm problema respiratório, que têm problema cardíaco, que têm problema de pele, né? Porque, infelizmente, eles vão criando esses tipos de pets que acabam tendo alguns problemas, né? Que não tem cura e que vai ter que viver pelo resto da vida com aquilo ali sendo monitorado sempre. Sim. E o caramelo já não tem isso. Então acaba sendo um animal todos os anticorpos. O caramelo, um pouco mais já vem resistente. de fábrica já. Doutora, a senhora falando... Eu tenho uma caramelo, né? Tem uma caramelo? Que não me dá trabalho. Faça chuva, faça sol, ela não tá me lá dá firme e trabalho. forte. Eu digo que já passou tanto pet, ela tá ali firme e forte, porque é caramelo. Sim. Qualquer tipo de ração ela traz. Qualquer uma. Ração, petisco, qualquer coisa. Ficar doente nunca. Em alimentação de animal, antes o animal participava da comida da família, né? O resto de panela e tal. Exatamente. Mas aí de um tempo para cá, os veterinários, de certa forma, vêm e orientam que compre a ração adequada. Tá polêmico ele hoje, viu? Não, tô querendo saber. Porque... Hoje ele tá polêmico. Compre a ração adequada. Como é que a senhora orienta essa questão? Eu acho super importante. Eu acho que a alimentação de cachorro, ela é ração. Tá? É porque na ração ela tem a composição dos minerais, proteína, nutrientes que o cão precisa, né? O cão e o gato. Então, assim, antigamente a gente tinha essa questão de dar o que tem em casa, né? O que a gente come. E a gente também é o reflexo do que a gente come, né? Então, a saúde do animal também está relacionada com isso. Então, o animal, ele é aquilo que ele come. Então, se a gente dá uma ração de qualidade, boa, rica em vitaminas, em minerais, ômega, uma proteína boa. Então, tudo isso reflete na saúde dele também. Eu costumo dizer que o meu cão come melhor que eu, cordeiro e arroz. Pois é. Ainda é ração, é que meu cão ele é alérgico, ele come ração como é que chama? Hipoalergênica. É. Eu bem sei o prejuízo que é que... Vou até mandar um beijo pra ele, olha o bacon. Tô aqui. Já humanizou demais o dele, tá vendo? Tá vendo? Bacon. Ele humanizou demais Meu o filhão. Tá vendo aí? E mandei pro meu sobrinho também, chuchu. E ainda tem isso, você vê, o cuidado que ele tem. O animal dele, ele já tem uma doença de pele, que provavelmente a proteína do frango, que a maioria das rações tem a proteína do frango, deve causar uma sensibilidade maior a ele, e ele já tem que comer uma ração específica para que a pele continue saudável. Que provavelmente, eu não sei o que o seu cachorro tem, mas ele não deve ter cura e você vai ter que controlar para o resto da vida. Foi justamente esse... A senhora... É o cuidado, né? Você vê, não é mais o cachorro do quintal. É um cachorro de raça que tem que ter cuidados especiais, e o tutor ele tem que ter consciência disso, né? A partir do momento que ele coloca um ser vivo dentro de casa e que tem problemas de saúde, ele tem que estar cuidando dele de uma forma mais específica. Doutora, ele falando que sou polêmico, mas isso é dúvida, né? Quem está nos assistindo está querendo saber. Essa questão desse controle todo pelo veterinário de ração, medicamento, isso não vem em consequência dessas misturas de raças?
Porque antigamente, na minha época, só tinha o vira-latinha, como você diz, o Caramelo. Só existia caramelo praticamente. Algumas raças definidas, mas eram poucas que chegavam com o grande público. Hoje não, eu li uma matéria recentemente que temos centenas de raças no mundo. Então essa mistura que foi de laboratório, talvez, como a senhora falou, eu misturo, mas aí me traz algumas consequências de doenças pré-existentes e tal. Sim, então com esses certeza. cuidados, né, por conta disso, ou realmente que tem que ter com o pet? Assim, cuidado a gente tem que ter, independente do pet ser um pet mais resistente, um SRD, ou um pet mais frágil, mais sensível. O cuidado ele tem que ter de exames de rotina, né? A vacinação em dia atualizada, métodos para combater, para prevenir com relação a ectoparasitas, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque o animal, como é um ser, ele fica doente. Ele precisa ter esses cuidados. Agora, esses animais feitos em laboratórios, que não existe o tal do melhoramento genético, e sim acaba tendo algumas anomalias, né? Sim. Com certeza gera um cuidado mais ainda, um cuidado especial, digamos assim, porque são animais que vêm com problemas de pele, que vêm com problemas respiratórios, que vêm com problemas cardíacos, aí a atenção já acaba sendo redobrada. Então, aquele tutor que às vezes opta por ter uma certa raça, é muito importante pesquisar sobre aquela raça, ver quais são as doenças até congênitas que aquela raça pode vir a ter, Então, predisposição. né? Predisposição, exatamente, para poder já saber, já entender, né? Sim. E aí já ter consciência de que talvez seja um animal que tem que ter uma atenção redobrada. Hoje já tem aqui para a senhora consegue identificar qual raça que tem mais problemas apresenta maior... Hoje quase todas, viu? É mesmo? Hoje quase todas. Hoje você tem muito aí pug, você tem bulldog francês, você tem o shih tzu. São todos broncocefálicos, né? Que eles têm Braquicefálicos, o sulfinho atrofiado. Isso. E você tem uma dificuldade na respiração. Até na hora da reprodução, tomar cuidado, para ele também não... Ele pode até dar uma paradinha cardiorrespiratória por conta do... É a raça que você tem? Eu tenho um pug. Ele tem um pug. Tenho um pugzinho. Tem muito problema de pele. Todas essas raças que eu falei tem muito problema de pele. E são, principalmente o bulldog hoje em dia, é o queridinho hoje... Tem muito bulldog. Muito bulldog no mercado, né? Agora, uma dúvida também. Acho que é a dúvida também de nossos telespectadores. A compra desses animais. Hoje não pode mais comprar animal, não pode mais se vender animal em sinaleira, como a gente vinha em ruas, em vias, mala de carro. Hoje em dia, como eu, para comprar um pet, eu procuro o quê? Porque nem pet shop pode mais vender pet, né? Qual a referência que eu devo ver de um canil? Como é que eu devo saber? Eu tenho que buscar pai, mãe? O que a gente deve fazer? Essa é uma questão bem polêmica, né? E que eu sempre oriento muito. Eu sou muito a favor da adoção. Sim. Mas quando a pessoa opta por comprar, ela tem que ter todo um cuidado. Até porque muitas pessoas, né? Porque a gente não tem, digamos assim, nenhum órgão que fiscalize de uma forma efetiva, né? Essas pessoas, elas pegam o animal, né? Tratam como matrizes, como fábrica de dinheiro e não cuidam da matriz, né? Então, eles só botam a cadela ali para parir e gerar dinheiro. E as pessoas que, às vezes, compram esses animais não sabem disso, entendeu? Não procura saber qual é a origem. Então, é muito importante, na hora de você comprar, você verificar como é o canil, como é o canil que você está comprando, de que forma que ele trabalha, entendeu? É legalizado? Como é? Ir até o local, porque muita gente não faz isso. Às vezes acaba comprando por OLX, por algum anúncio, e não sabe direito o que está por trás disso. E acaba fomentando esse mercado, né? Que eu digo que é um mercado de uma forma incorreta de trabalhar e que é escondido, né? A gente não tem como saber.
Fiscalizar direito. Fiscalizar. Agora, eu tenho uma dúvida, que é a questão da venda. Hoje, antigamente, a galera vendia os animais e dizia, tem pedigree, valorizava o animal. Só que o pedigree nada mais é que o registro... De raça pura. Mas minha dúvida é o seguinte, existe só um instituto que referenda esse registro do animal? Ou são vários? Poxa, aí você... Não sei lhe dizer. Eu digo porque, tipo assim, eu tenho um registro do meu animal. É de um instituto. Minha irmã tem um pet que é de outro instituto. Então, eu fiquei meio que cismado com isso. Assim, tipo assim, poxa, é um negócio muito frágil. Eu não sei de que forma Ficou isso frágil, funciona. Tipo, todo mundo tem um animal registrado. Sim. Então, qual é o critério? Eu fiquei me perguntando muito sobre isso. O critério, na verdade, é que ele precisa provar, né, para esse instituto de que aquele cão que ele está colocando, ele é de raça pura. Então, vai ter uma avaliação, pai, mãe, exatamente. Uma árvore genealógica e tal. Para poder você juntar um macho com a fêmea e os dois terem a mesma linhagem e aí você ter o pedigree. E até ver o nome do cachorro, é engraçado, Júlio. O nome do cachorro, o meu é Bacon, Rose e Clarissa, que é o nome do canil. É um negócio engraçado. Agora, outra dúvida também. Por que viagem de avião não aceita as vacinas nacionais? Elas exigem que sejam as vacinas V10, as de fora. Na verdade, o que acontece? Hoje a gente tem muita vacina de balcão, né? Então, aquela vacina que ela não é ética, elas não são aceitas. Então, a que acho que é feita no CCZ também ele não aceita. Tem que ter um registro do médico veterinário, né? Para poder comprovar a eficácia daquela vacina. E aí até dar o atestado do animal para que ele possa viajar. Bacana. Então, esse atestado ele é feito pelo veterinário. Então, para que ele possa atestar que o animal está apto a viajar, aquela vacina tem que ser aplicada por um profissional, por um médico. E muita casa de ração, ela acaba aplicando, né? Infelizmente, de forma ilegal, acaba aplicando vacina nesses animais e essas vacinas elas não são aceitas. Porque ela não tem um carimbo, ela não tem um registro. Sim, né? O controle é mais... Exatamente. Sim, aí, para viajar, o animal tem que estar dentro de todos os critérios, inclusive de uma vacina ética dada por um profissional da área. Doutora, quando a gente fala de pet, o que cresceu muito foi a criação de gato e cachorro, porque a ave tem a questão do controle ambiental é mais difícil e quem cria legalmente está sujeito a ser preso, tal e tal. E falando nisso aqui do gato e do cachorro, o gato também é uma linha que eu acredito que o cachorro cresceu mais, eu não sei, eu tô visualmente falando. O pessoal dá prioridade ao gato, porque diz que o cachorro, porque o gato diz que não é fiel ao dono. Não tiver um prato cheio, ele vai. Como é que a senhora vê essa questão aí desses animais, do gato e do cachorro? Assim, o gato, a tendência é até ultrapassar a de cão, né? Com a correria do dia a dia, você criar um gato que é um ser mais independente do que o cão é muito mais prático. E eu vou te dizer por experiência própria. Eu sempre tive cachorro, nunca tive gato. E tive meu primeiro gato ano passado e agora já estou com 3, que vicia, realmente. Sim. Dizer que gato não interage, que gato não é fiel ao dono, mentira. Dorme. É mentira. Ele interage, ele brinca, ele é carinhoso. Ele é um ser assim... Eu não consigo nem explicar. Ele é um ser assim diferenciado, realmente. Então, assim, pela praticidade de ter um gato dentro de casa... Sim. Muita gente tem optado por ter gato e não ter cachorro. Porque o cachorro, ele é mais dependente, ele requer uma atenção maior do tutor, né? Ele precisa passear, ele precisa gastar energia. O gato, o ambiente da casa, se você der enriquecimento na casa, que é botar um arranhador, colocar prateleiras, que ele gosta muito de subir, ter um ambiente que para ele, dentro da casa, dentro do apartamento, dentro de uma casa, esteja bacana... Você não precisa estar passeando com um gato. Sim. Então, você tem uma praticidade maior do que o cão.
E acaba, o que acontece? A gente, pelo dia a dia, pela correria do dia a dia, os tutores acabam optando mais em ter gato do que ter Ele é mais cachorro. autossuficiente, né? Muito mais. Agora eu já li algumas coisas de gato sobre o temperamento dele, tipo assim, ele com o humano, com o tutor, ele disputa o espaço dele. É meu espaço, seu espaço. Agora, se o humano der uma brecha para ele, a casa é dele, o ambiente é dele. Eu vou lhe dizer também por experiência própria, eu não vejo isso. Eles são bem companheiros. Os meus gatos, onde eu tô, eles estão, sabe? A cama, aí eu vou dizer da humanização, eles dormem comigo, de porta trancada, no ar-condicionado. Então, nunca teve essa questão de espaço deles, sabe? Disputado. Não. Tranquilo. É uma interação, é muito tranquilo. E sobre as raças? Que é uma coisa que eu mesmo não tenho muita expertise. Cachorro é bem eu vi uma popular, matéria agora gato... recentemente que tinha o Brasil estava importando gatos. Tem um Maine Coon agora, né? Que o pessoal tá querendo gatos muito. Muito bonitos aí. Mas eu vejo muito SRT. Sim. Muito. Muito. De gato eu vejo mais até do que cão. Eu vejo muito SRD. Gato assim de raça eu vejo, mas vejo até pouco. Hoje mesmo eu fui fazer um atendimento, a tutora tinha 3 gatos. Um era o Himalaia e os outros 2 SRD. É sempre assim. Pode até ter um de raça, mas sempre tem o SRD. Sempre. Gato é um animal. Eu particularmente nunca tive contato de alguém, o dia que algum tiver, amigo que vai se tivesse. apaixonar. Falando da questão de humanizar o pet, como a senhora falou, pela sua experiência, que sabe dizer assim, o meu dorme no meu quarto, porta fechada, no ar-condicionado. E as questões da doença, do contato com esse animal, seja cachorro, gato, a transmissão da doença do animal para o humano. Porque ele diz assim, até de ter o contato do beijo, do abraço na cama. Não, você... No cão nós temos a calazar, não é isso? Isso. A transmissão, uma vez se o animal estiver contaminado, é fácil passar para o humano. Pronto. Na verdade, a leishmaniose ela é uma zoonose. Com relação a você ter esse contato do beijo, do abraço, do convívio mais, entre aspas, humanizado com seu pet, você tendo uma higienização adequada do seu ambiente, até do seu pet, que também precisa, não tem problema nenhum. Porque a bactéria em si, ela está no ar, você traz de casa. Enfim, o animal, às vezes, até ele capta o que você traz, né? Porque o felino em si, ele nem sai. Ele fica mais dentro de casa. Eu falo quem vive em apartamento, né? Sim. Principalmente. Então, com relação a isso, não tem problema. Agora, já para a leishmaniose, que você entrou no assunto, que é o caso já de cão, não tem gato, eu sempre nos meus atendimentos, porque a leishmaniose, infelizmente, ela não é dita como uma vacina essencial. Hoje você tem como vacina essencial a múltipla e a de raiva. Mas a leishmaniose, ela deveria estar como uma vacina essencial, porque a leishmaniose, ela é uma zoonose. E aqui na nossa região? Exatamente, em área de desmatamento, né? A própria área de Lauro de Freitas e alguns interiores, tipo da Chapada, são áreas endêmicas. Então, a gente tem métodos de prevenir o nosso cão para não pegar, porque ele é transmitido pelo mosquito palha, né? Então, é a famosa calazar que pega na gente. Então, o animal, uma vez positivo, ele não tem cura, é sempre positivo. É um tratamento muito caro, né? E a gente hoje tem vacina. Tem vacina. Tem que sacrificar o animal às vezes. Antigamente se fazia isso. Hoje já não é mais autorizado a eutanásia do animal com portador de leishmaniose. Então, porque existe o tratamento. Então, para que seu animal não venha pegar, o ideal é você fazer a defesa nele. A defesa imunológica com a vacina, método de repelência com coleira, com pipeta, o que o tutor achar melhor. Porque aí você faz a dupla defesa, né? Você imuniza o animal com a vacina e também protege
através das coleiras para repelir o mosquito, né? De evitar aquele pique. Porque o animal, quando ele é positivo, ele vira reservatório da doença. Sim. E uma vez reservatório da doença, o mosquito picando você, ele transmite a doença para você. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Eu falo direto, e a gente está sempre em alerta e prevenindo o cão com relação a essa doença. Entendi. Até uma dúvida também, a gente vê muito constante cães em pets. E os felinos, os gatos? A gente vê muito ele autossuficiente até no banho. É comum, Esse gato é possível. banho. Não, mas não é porque o gato ele se limpa. O gato odeia sujeira, ele mesmo. Gato é muito higiênico, ele animal odeia muito sujeira, higiênico. ele mesmo vai no trabalho dele. Mas é comum, é possível levar gato ao pet, dar banho? Como é? É possível. Na verdade, o gato, ele é um animal que ele facilmente se estressa. E isso não é legal para ele, porque o estresse acaba abaixando muito o sistema imunológico do animal. E aí doenças oportunistas acabam, né, se instalando. Então, o ideal é você, o menos possível, estressar o gato. Se você puder dar banho em casa, melhor você dar banho em casa. É sempre que você precisa dar banho em um gato? Não. O mínimo possível, porque ele mesmo, ele já faz o ato de se banhar, de se limpar. Ele é um animal extremamente higiênico. Então, o meu mesmo, acho que eu tenho ele já 1 ano. Se ele tomou 2 banhos, é muito. E ele é super cheiroso, super limpo. Você não diz. Então, é um animal que realmente não tem a necessidade de estar tomando banho toda hora. Sim. Que é diferente do cão. Porque o cão, ele não fica se lambendo, né? Ele não tem a mesma postura que o gato tem com relação a isso. Ele é mais limpinho. Doutora, a questão, a senhora falando na questão de a gente identificar doenças em animal, para levar no veterinário, a senhora é uma frequência de quanto tempo, assim? Para descobrir. Você fala de exame de rotina, essas coisas. É isso. Eu sempre eu aconselho ao tutor manter a vacina atualizada, né? A múltipla, a raiva, a da leishmaniose, porque você tem as vacinas, inicia o protocolo vacinal e depois você faz ela anualmente, né? Então, ela é importante você ter essas vacinas atualizadas e anualmente fazer o exame de check-up, um hemograma, um bioquímico para saber como é que estão as funções renais, funções hepáticas daquele animal, porque às vezes tem alguma coisa e você nem sabia, então você já consegue identificar alguma alteração no exame de rotina e já começar a fazer um tratamento precoce. Entendeu? Então, é por isso que eu digo que é importante. Às vezes a gente deixa o animal dentro de casa, não faz nenhum exame de rotina, nem nada, e às vezes, do nada, ele já aparece doente e isso pode até acarretar um custo maior se você antes estivesse fazendo um trabalho de prevenção, né, de rotina com ele. Então, eu acho super importante. Entendi. Já que Jura levantou essa daí e a doutora falou outra questão, vamos polemizar logo aqui os planos de saúde que são vendidos para os pets. Gera muita polêmica essa questão do plano. Tem profissionais não veterinários, estou falando profissionais de tipo corretoras que saem para querer vender planos de pet. E a gente vê muitos problemas de plano de pet do seguinte: você assina aqui, você vira sócio daquele plano e depois você descobre que o plano nem em Salvador ele atende. Como já aconteceu várias vezes. Minha irmã mesmo foi vítima de uma situação dessa. O plano atendia aqui, daqui a pouco o plano não existia mais em Salvador. Só cobria a Grande São Paulo. E ela pagando o plano aqui. Então, qual é a visão da doutora sobre os planos de saúde pet? Realmente é um assunto bem polêmico, né? Eu vou dar, assim, a minha opinião. Mas o que acontece? Hoje, o brasileiro ele não tem a cultura de juntar dinheiro. É muito difícil. Então, eu digo que isso vai muito do perfil da pessoa. Do perfil até financeiro da pessoa. E do amor que tem pelo animal. Também. Porque eu sempre aconselho, porque tem muita gente que fala assim, poxa, tudo no pet é caro. Hoje, a gente paga um plano de saúde porque a gente sabe o quanto vai custar qualquer procedimento que a gente venha fazer, se precisar. Então, infelizmente, é um mal necessário. Então, a gente vai e paga todo mês para poder a gente, quando precisar, utilizar.
O do PET, eu digo assim, poxa, se você for fazer uma comparação com os procedimentos humanos, ele é infinitamente mais barato. Então, se você conseguir fazer uma poupança direcionada todo mês para aquele PET, você consegue ter um dinheiro guardado para qualquer necessidade dele. E você acaba não ficando preso às redes credenciadas que o plano, nem todos, como você falou, nem todos os lugares vai atender aquele plano que você paga todo mês, né? Então, você fazendo uma poupança, tirando todo mês R$50, às vezes não é nem muito, R$50, R$100, que é um barzinho que a gente gasta, um lanche, direcionado ou no porquinho, ou no banco, o que a pessoa achar melhor, e guardar todo mês aquele dinheiro direcionado à vacina anual, ou até um exame de rotina que eu queira fazer, já está ali guardado. Então, quando você tira, você não sente que você está gastando algo a mais no seu orçamento. Então, eu sempre dou essa dica para os tutores. Agora, tem aquela pessoa realmente que tem uma dificuldade de fazer isso, que precisa ter algo para pagar mensalmente para utilizar para o PET. Então, ele já corre para o plano de saúde, porque ele acha que ele tem aquela obrigação de todo mês pagar X e que ele vai utilizar. Porém, ele tem essa questão de limite de serviços, uma rede credenciada mais restrita, né? Nem todo lugar que ele queira levar vai estar aceitando o plano de saúde dele, mas naquele momento é o que atende a ele, porque ele não consegue ter essa disciplina de todo dia estar guardando o dinheiro e direcionar para o PET dele quando o PET realmente precisar. E Salvador tem uma cobertura boa desses planos? Tem? Hoje eu vejo que tem crescido bastante, né? Tem até muita gente me pergunta de alguns o que eu acho, e às vezes eu nem conheço. Eu conheço poucos, né? Mas tem crescido bastante porque cresceu muito a quantidade de PETs, né? Então, ainda assim, eu vejo que os profissionais ele ainda têm uma resistência em aceitar plano de saúde. Muitos aceitam porque acaba tendo, querendo ou não, uma certa divulgação, né? Até do próprio plano de saúde, porque como ele tem ali a rede que ele atende, ele acaba direcionando para aquele profissional. Então, para alguns profissionais, isso acaba sendo positivo, né? Mas para outros, por questões financeiras mesmo, de repasse, acaba também não sendo vantagem. Então, tem essa, como é que eu vou dizer? Essas duas formas de ver o plano de saúde. A balança, uns né? acham que é positivo, outros acham que é negativo. Doutora Cissa Amorim, né? Aceita plano? Não, por enquanto não. Mas faz todo o preventivo? Faço. Todo exame de rotina, tudo direitinho, vacina, atendimento geral. Doutora, a senhora falou na questão do guardar um valor para fazer as vacinas anuais, mas existe no órgão público a disponibilização de algumas vacinas, né? Só a de raiva. Mais nada? Mais nada. E mesmo a do assim, Calazar também, quando tem algum surto. Nunca vi. E é extremamente cara, viu, É Júlio? mesmo? Hoje, na verdade, só um único laboratório fornece essa vacina. Porque não quebrou a patente, né? Eu li alguma coisa assim que ela domina o... É igual a questão do... Vou falar aqui de marca, Bravecto, se quiser me patrocinar, buy. Tô aí, viu? Mas a questão que eu tava vendo do Bravecto, a questão dele para os outros, é uma composição que ele tem que ainda não foi quebrada a patente daquele medicamento. Então, ela domina o mercado. Tanto que tem outros, tem o Cipara, que tem outros medicamentos, mas o Bravecto ganhou esse status todo porque ele tem uma composição química lá que a patente ainda não foi quebrada para tipo um genérico da vida explorar. Por isso que ele é o... Aí hoje a gente só tem um laboratório que fornece a vacina da leishmaniose. Um laboratório muito bom, inclusive. Mas com certeza aqui no Lauro de Freitas tem sempre vacinação contra Calazar. Para cães. Para cães. Eu de Salvador vou lhe dizer que eu nunca vi. Aqui no Lauro de Freitas com certeza tem. Então a prefeita está de parabéns. E não é barato, é uma vacina
São 3 doses, se não me engano, doutor? O protocolo inicial, você tem que fazer um teste para saber se o animal é positivo ou não. E aí, iniciar o protocolo com 3 vacinas no intervalo de 21 dias. Mais ou menos aí o depois custo? ela fica anual. E o custo, mais ou menos? Varia muito, né? Mas em torno de 180 a 200 cada dose. O amor animal é grande, viu? Doutora sempre atendeu a senhora... Mas é uma vacina muito importante, né? Porque, como você mesmo me falou, ela é uma zoonose e a gente precisa ter toda a preocupação com relação a isso. Transmissão de doença humana, né? Isso. A vacinação de gripe para cães, essa importância Eu digo porque, eu vou lhe ser sincero, eu como pai de pet, eu gastei R$80 numa vacina e ele ganhou uma gotinha no nariz. E eu fiquei, rapaz, é de extrema importância mesmo aquela vacina da gripe. Desculpa a minha ignorância. R$80 parecia um rinossoro pingando no... É porque hoje a gente tem essa vacina da gripe, a gente tem ela injetável e ela nasal. Hoje a gente tem até oral. Mas, assim, todas as vacinas, elas são importantes, eu digo assim. Não comercialmente falando, é pela saúde mesmo do pet, né? Mas... você falar assim... Foi o Zé Gotinha. E é menos até agressiva, ela é mais eficaz e menos agressiva do que a injetável, né? Então, eu digo que todas as vacinas, elas são importantes. O que o tutor puder fazer... Sim. Tem as essenciais, que eu acho que essa eu não abro mão, né? A da leishmaniose, por ser uma zoonose, eu sempre acendo a luzinha, porque o tutor precisa entender. Tem muita gente que não sabe, que não entende, né? Às vezes acha que eu já dei sim, mas ele acaba dizendo que já deu porque deu a múltipla e acha que está dentro da múltipla, mas não dá, é outra vacina, uma vacina à parte. Aí você senta com o tutor, explica para ele o que é, ele já fica mais atencioso a isso, né? Ele se preocupa mais, ele busca, e isso é importante, porque eu acho que falta um pouco de informação com relação a essa doença, a essa vacina, porque se muita gente começasse a fazer, diminuía muito os casos de leishmaniose. Sim. Muito. Eu acho que é mais uma questão de conscientização e informação que não tem. Então vacina já, né? Vacina já. Sempre. Doutora, quando a gente fala a questão da contaminação do animal para o homem, a gente está vendo as grandes epidemias que está acontecendo no mundo, sempre tem uma informação que já veio de algum animal, principalmente o macaco, né? Essas questões das... Ele já sofre, né, Jura? Inclusive muita gente agora matando, né, os macacos por conta disso. A varíola, que foi dada agora como mais uma doença do... Disse que é a varíola no macaco porque o teste foi feito no macaco, feito no mas macaco. na verdade não. Mas ele já mas a sofre. Covid em si, que é o primeiro caso que teve, disse que foi fruto de contaminação do animal que veio. Tem um folclore, mas às vezes tem um... No início da pandemia mesmo era um negócio absurdo. Eu gastava um maço de lenço umedecido no meu cachorro, porque dizia que o cachorro podia transmitir o Covid no pelo. Então eu chegava em casa depois do passeio, era aquele banho de paninho umedecido, porque era tudo uma novidade, ninguém sabia nada. Gente, eu tinha vizinho que passeava com um sapatinho na rua pro cão, e era engraçado que o cão não estava acostumado, parecia que estava esquiando, andando todo estranho com o sapatinho, um negócio absurdo. Mas foi muita coisa gerada com o folclore do medo, do não conhecimento. Na verdade, o que acontece? A gente tem que entender que muitas doenças são transmitidas para a gente e muitas não, né? Então, o Covid em si, o cachorro não era nenhum vetor, né? Sim. Não precisava ter esse medo. Teve gente que se desfez, que abandonou na época da pandemia por conta disso. Então, justamente pela falta da informação, né, do conhecimento, por ignorância. Sim. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, procurar a informação correta, né, para não estar aí fazendo besteira, né, matando os animais à toa, abandonando os animais à toa. Sim. Por conta disso. E essa questão que a doutora falou, da questão da vacinação, do custo para ter um animal, a gente vê esse abandono aí, tem muita gente que pega como, acha que é um objeto. E não se dá o valor de fato que você tem que dar ao animal, que é cuidar e tal. E você começa a ver o custo, o abandono está aí na rua gigantesco e vira uma questão social.
Né? Vira uma questão que a gente tem os cachorros na rua e aí tem as doenças para serem transmitidas, tem os animais na rua, tem tudo isso acontecendo. Exatamente. Isso aconteceu muito na época da pandemia, né? Na época não, no pós-pandemia, quando a gente começou a voltar à rotina, né? A vida, entre aspas, a vida normal. Então, muita gente que achava que o animal era um objeto, né? Algo que dava para descartar, como ele descartou. E, na verdade, não tinha noção do que é ter um animal, do que é a responsabilidade de ter um animal, né? Então, depois que ele voltou à vida normal, à vida social, às saídas, o trabalho em si, então muita gente acabou se desfazendo porque não procurou saber antes o que era ter um animal, né? Então, acabou tendo um índice muito grande de abandono, de animais abandonados, e isso é muito triste. Eu acho que a pessoa, quando ela se predispõe a comprar ou adotar um animal, ela precisa entender o que é ter um animal. Não é simplesmente colocar dentro de casa, ele fazer as necessidades dele e dar comida. Tem todo um processo. Um processo por trás que precisa ser entendido e precisa ser feito, né? Carinho, atenção, amor, né? Sim. O animal, às vezes, ele não é um robô, ele tem as questões do próprio animal. Cada um ele tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente, né? Principalmente o filhote, que passa por um processo de adaptação, que às vezes destrói alguma coisa dentro de casa, né? Sim. Um móvel, rodapé principalmente, e o tutor fica, mas não entende que é uma fase, que ele é um neném, que ele é um filhote e que ele precisa ser educado para chegar a uma fase adulta e ele melhorar. Então, todo esse processo, o tutor, quando vai adquirir um animal, ele tem que entender antes, né? Como é ter um animal? É simplesmente botar um ursinho de pelúcia dentro de casa? Não. É um ser vivo que ele tem que ter adaptação, tem que ter todo um processo de educação, de adaptação na família, no ambiente que ele está. E que isso requer muita paciência, muito amor, né? Muita atenção. O pet, dizem muito que ele reflete o dono mesmo? Sim, também. Com certeza. Quando eu tive Assim como os filhos, o pet também. Eu digo porque eu tive muito cachorro brabo, muito cachorro, uns pinches mesmo. Eu até perguntar sobre o pinche, se ele tem alguma composição na raça dele também, igual o caramelo. Se o pinche tem alguma coisa que injeta nele e fala assim, seja agressivo, vá pro mundo, morda a canela, porque eu nunca vi um pinche que seja tranquilo. É porque cada raça tem suas características, né? Então, mas nada impede que você tem as exceções. Por exemplo, normal o tutor, eu quero um Shih Tzu, porque é uma raça mais tranquila, mas tem Shih Tzu também que seja bravo, que saia da curva, né? Porque cada um tem a sua personalidade, né? Não necessariamente é por causa do tutor. O pet acaba refletindo muita coisa do tutor, mas não só por culpa do tutor. Tem dele também. Porque o animal ele tem a sua personalidade, ele tem o seu jeito de ser, né? E cada um diferente do outro. Doutora, a gente falando sobre essa questão de humanizar o animal, por outro lado eu vejo, aí é uma opinião minha, eu vejo que a questão do maltrato animal. Tem pessoas que caracterizam o maltrato animal e dizem assim, se a pessoa deixar aquele cachorro preso por algum tempo, já é um maltrato animal. Liga se deixar na Mel. corrente, já é um maltrato animal. Já tem outros que dizem, não, eu estou tratando aqui, eu tenho meu canil. O canil está preparado, arrumado para cuidar do cachorro. Aqui é o local do cachorro. Então, do ponto de vista de quem olha ou de quem é o defensor, ele pode caracterizar, dizer, não, aquela atitude daquele criador é maltrato animal. Como é que a senhora vê essa questão? Assim, o animal, ele não foi feito para andar preso, assim como a gente. A gente não gosta de andar preso. Então, assim, tudo o que eu falo do equilíbrio. Se já ultrapassou o equilíbrio de estar sempre preso, estar sempre à margem, né? Sem estar ali socializando, isso já caracteriza maus tratos, né?
a forma como a pessoa trata. Então, isso é muito individual. Eu não tenho como dizer X já é maus tratos. Aí ele fica na corrente e ele já é maus tratos. Não. A gente tem que analisar todo um contexto, né, para dizer, não, aquele animal realmente ele está sendo maltratado, né? Porque às vezes ele passou por um momento ali, o rapaz deixou preso porque ele é um animal mais arisco, porque ele é um animal que ele gosta de pular em todo mundo, e tem gente que não gosta, a gente também tem que respeitar, né? Quem gosta e quem não gosta de animal. Então, assim, a gente vai e prende ele naquele momento, não significa que você está maltratando, né? Então, a gente tem que analisar todo um contexto para poder a gente se embasar e dizer, não, aquela pessoa está maltratando aquele animal. Então, não é simplesmente ou deixar preso, ou ter a casinha dele. Sim. Porque ele pode ter a casinha dele, mas ele também precisa passear, correr, né? Se aquele animal fica o tempo todo dentro daquela casinha, aí já é o exagero, quer dizer, é um animal que não tem liberdade, que não está correndo, não tem uma vida social. Então, aí é o que eu falo, a gente precisa analisar um contexto para a gente dizer, não, aquele animal está sofrendo maus tratos. Se eu criar tipo um animal para ser o segurança da casa, eu treinar até para ele ser agressivo para alguém de fora, é considerado um maltrato? Até eu deixar ele na corrente e só soltar ele à noite e tornar ele agressivo de certa forma? Não, porque a própria polícia em si tem alguns cães que ela acaba fazendo todo um trabalho para isso, né? Investigativo. Então, assim, você querer que um cão proteja a sua casa sem você gerar nele nenhum trauma, algo que venha a estar maltratando ele, eu não vejo problema nenhum. E até o instinto do animal próprio, ele já quer defender os deles. Tem raças próprias para isso, né? Tem uma raça que é mais para caça, outra que é mais cão de guarda. Então, você já compra uma raça, se você tem esse intuito, e pode estar trabalhando com um adestrador para ele obedecer alguns comandos, né, com relação a isso, sem problema nenhum. Eu estava vendo até uma matéria trazendo a novela de Novo Pantanal, que eles levam muito o fila brasileiro lá para aquela região, porque eles encaram as onças. Sim. Pelo tamanho e o porte e por ele ter a pelanquinha. Falou que a onça vai quando... No conflito, por ele ser um cachorro forte e pelancudo, quando ela não morde diretamente na carne dele. Que é um cachorro que se adaptou muito para a proteção das fazendas. Sim. E das criações. E esses cães da polícia, eles são muito bem tratados. Eu, inclusive, uma vez estagiei, eles lá são muito bem cuidados, né? Eles passam por uma rotina. Há pessoas que vejam como maltrato. Não é. Tem pelo carinho. Estresse que é causado no caso de bomba. Ele é todo... Existe uma regra ali de preparo do animal. Exatamente. Né? Defesa é que nem um cachorro para cego, né? Isso, que acompanha o cachorro exatamente, que ele é treinado para aquilo, para poder ajudar aquela pessoa que tem aquela deficiência. Então, você pode estar direcionando cada raça de acordo com a sua função, ensinando a ela, sem problema nenhum, que eu não vejo isso como maus tratos, para poder ela exercer aquela função. Sim. Contanto que ele seja um animal livre, que você dê carinho, comida, atenção, né? E cuide dele, eu não vejo problema. O meu, se eu levar, coitado, eu passo Então, será que o problema também qualquer coisa. é o proprietário do animal? Sim, porque muitas vezes a pessoa não sabe fazer, quer fazer do jeito dela e acaba fazendo tudo errado. É o que eu falo, cada qual no seu quadrado. Doutor Google, né? Exatamente. Cada um tem que dizer, ó, eu sei isso e quem sabe aquilo é aquela pessoa e eu vou procurar ajuda, né? Então, se cada um fizesse da forma correta, a gente não ia estar passando por isso. Depois que lá em casa tem um caramelo feliz. O meu eu levei pra roça, soltei no tarde. Você tem um caramelo também? O pessoal da minha casa. Né? Ele não tá... Tem dois na minha casa lá. Tem dois. Mas você chega lá, ele conversa, ele fala. Não é dele, entendeu? Tem um lá que toda tarde vai procura meu irmão para ele comer um pedaço de pão com manteiga. Meu Deus. E além disso, ele vai pra rua, quando volta, bate no portão. É um negócio louco.
Já dei minha volta, é o suficiente. Quero entrar agora. E ninguém ensinou, tá vendo? Tá vendo? Ninguém ensinou. Ele aprendeu sozinho. E todo mundo na rua sabe quem é seu. Todo mundo. O meu, se eu deixar, coitado, leva, volta, não aparece mais, Não aparece se eu deixar mais, na rua. né? O meu eu levei pra roça, fui pro galinheiro com ele, rapaz. As galinhas, ele correndo, ele vendo novidade, mas do nada ele foi brincar, tinha um pinto. Ele foi, pô, achou, né? Inofensivo, bateu a pata. Não, pra brincar. Pra brincar. A galinha veio de lá, jura. Rapaz, e não veio sozinha, não, veio de comunidade, veio de galera. Deus, em cima dele. Rapaz, em cima, e como a raça tem o olho esbugalhado, né? É. Meu medo é um esporão entrar ali. Saiu eu catando, eu derrubando galinha, eu pegando ele. E tem uma lesão, né? Mas as galinhas não ganhou da gente, não. Não, né? A gente ganhou. Doutora, outra coisa que deve chegar bastante lá para a senhora é a questão dos fogos com o animal. Sim. Como é que a senhora vê essa questão? É o que eu falo, cada um tem um comportamento com relação a isso. A minha mesmo pode estar tendo os fogos que for, ela não se abala. É como se não tivesse nada. Sim. Eu já tinha uma outra que ia para debaixo da cama e ficava lá se tremendo. Então, isso depende muito. Tem animal realmente que sofre bastante com isso. E aí, hoje a gente tem medicamentos, né? Que pode estar sendo administrado para poder melhorar. E o tutor tem que entender que não existe medicamento que funcione na hora. Esse tipo de medicamento, que na maioria são medicamentos naturais, ele tem que ser dado e administrado bem antes. Eu vou para São João e vou passar na fazenda e sempre tem fogos. Ou eu vou para o Réveillon que tem fogos e ele sabe que o animal dele ele tem esse estresse por fogos, essa fobia. Então, o ideal é ele tratar antes isso para melhorar a situação dele, para quando ele for para esse local, ele já está medicado. Sim. Então, às vezes, são 30 dias de tratamento antes. Então, ele tem que se antecipar a isso, porque isso melhora muito a condição do animal com relação a isso. E o que a senhora me diria sobre dar um alimento? Qual é o alimento que eu não posso dar de hipótese nenhuma a um cachorro, a um gato? Fruta, principalmente, que a gente está ali comendo uma uva, um negócio e bota na boca do animal. Tem alguns alimentos como uva, chocolate, né? O próprio açaí também. Então, tem alguns alimentos que, em grande proporção, ele é tóxico para o animal. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então tem que ter essa análise, essa curiosidade, porque às vezes é como a gente tem a mania de tudo que a gente come, a gente dá um pedacinho, né? Um pedacinho de pão, um pedacinho de biscoito, e aí vai a uva. Estou ali comendo uva, eu vou e dou uva, porque eu acho que não faz mal. E, no entanto, a uva, ela não pode ser administrada para o cão, entendeu? Então, tem que ter essa análise bem bastante criteriosa, cuidado. Bem atenciosa. Mas o caramelo do Brasil vem de uva, vem de chocolate, vem de... Doutora, graças aos pets, abriu uma porta, uma gama aí para muito empresário ganhar dinheiro, que é as lojas que atendem justamente os pets. Sim. Abriu bastante. O pessoal tem a questão da roupa, medicamento, acessórios. Hoje a C&A e Riachuelo vendem acessórios. Bandana, coleira. Vende. Então, não vendia, começou a vender também. O shopping hoje em dia, essa discussão de aceitar os pets. O shopping hoje abriu para aceitar os pets. Hoje as lojas têm lá um potezinho de água para o seu cachorro beber. Então, exatamente. A gente vê como o shopping quer vender para todo mundo, né? Que ele muitos restaurantes também abriram com essa logística agora de receber o seu pet, de ter o espaço para receber o pet. Também. Hotéis, pousadas, exatamente. Então, tem crescido, porque é o que eu falo. Hoje, o casal ele não quer ter filho, mas ele tem sempre um pet. Ele tem um gato, ele tem um cachorro. Então, assim, às vezes ele não quer deixar em casa, ele não quer deixar numa creche. Então, ele quer levar. Então, ele tem essa procura em massa que antigamente não tinha. Mas será que não é o mercado que criou também um mundo justamente para faturar em cima dos pets? Como o buffet para animal, como ele falou, a questão da alimentação controlada. Eu digo não alimentação controlada, mas quando eu vejo aqueles alimentação preparada, queira ou não, ele tem uma química. Não é natural como falam. É porque tudo é industrializado, né? Mas existe sim, se você
olhar, eu não vou falar de marcas, mas tem marcas que elas são realmente naturais e substituto de refeição até. Mas óbvio que você comprar uma ração acaba sendo mais em conta do que você estar o tempo todo pegando aquela ração molhada para poder dar e administrar, que acaba sendo financeiramente muito mais caro. Mas existe essa diferença, essa opção também de patês, de substituto de refeição. Era isso também. que eu ia perguntar. Como é visto esses patês? Que eu vi até um vídeo no YouTube que uma determinada marca, a mulher mostrando a marca, ela pega e come, dizendo que é carne natural de verdade. Inclusive, tem um outro laboratório também que está fazendo biscoitos para pet que o próprio tutor pode comer. Então, ele até diz, esse daqui combina muito bem com um cafezinho. Então, você pode estar ali comendo e administrar para o seu pet sem problema nenhum. O pessoal tem trabalhado muito isso, porque é o que eu acabei de falar. Você está ali tomando café, comendo pão, você sempre está dando. Então, eu vi que agora abriu esse leque de opção dos laboratórios começarem a fazer coisas que você pode comer também junto com o seu pet. Tem cerveja, mas aí deve ser humanizar bastante já. Tem cerveja, Jura. Colorado hoje em dia é uma grande marca, fabrica cerveja para câncer. Você falou até desse mercado. Colorado. Tem muita questão da oferta e demanda. Então, hoje você tem muito pet. Sim. Então, o mercado ele vai abrindo várias opções, né? O que for... Olha um cliente aqui potencial aqui. Pois é. Potencial não, eu sou um cliente assíduo. A Pets me patrocine, meu Pets, pelo amor de Deus. Até assinatura eu tenho nela. Se um hotel chega e fala, poxa, eu tenho muita gente me ligando, procurando saber se eu posso levar o pet. Pô, não, vou começar a ver essa ideia para implementar, porque eu vou ser o diferencial por enquanto. Mais uma cabeça. Você deixar um cachorro, eu não posso... Tem muitos hotéis que não aceitam pro meu cachorro não ser castrado. Então eu não posso deixar em alguns hotéis. Então eu busco até inserir meu cachorro na viagem, porque não tem jeito. Então eu procuro hotéis que aceitem. Tipo, fazer uma viagem para Chapada. Busquei um hotel que aceitasse meu cão. Pet. Então não tem jeito. Não que eu vá levar ele para os passeios, mas no hotel, deixo ele lá, fica no hotel, fica tudo lá, mas... Porque não tem jeito. Cachorro hoje em dia virou uma criança, que eu costumo dizer assim, no meu entendimento. Criança todo mundo aceita nos lugares. Isso. Você pode levar, você pode dar a mãozinha aqui, deixar com o avô, deixar com a avó, com o tio, com a tia, mas animal não, o cachorro é mais diferente. Nem todo mundo tem a mesma visão que você tem. Você deu um mimo ao seu cachorro que nem todo mundo vai entender. E o cachorro cria os vícios. Se eu viajar e deixar meu cachorro com você uma semana, vai ser uma guerra, você e ele tirando da cama e botando pro chão. Porque ele já tá folgado, ele vai pedir para você ligar o ar-condicionado. Isso, ele já está com a rotina dele implementada, que aquela pessoa que vai receber ele não vai fazer igual. Não vai. Né? E o tutor já fica também com essa preocupação. Pô, será que ele vai ser bem tratado? Como então, eu trato? Então, às vezes, você até abdica de uma coisa maior, de uma viagem, de uma oportunidade, por conta do cachorro. Isso é ruim? Você se limita, você se prende. Eu mesmo me prendo em várias coisas. Tem situações que minha esposa vai e eu fico. Porque eu tenho que ficar. E coisas assim que eu me prendo. Principalmente, eu lhe digo, passeio. Eu acostumei meu cão a descer de manhã e de noite. Igual a minha. Eu privo, onde eu tiver, se der o horário, eu tenho que sair correndo para levar meu cão. Mas é essa questão que eu coloco. Às vezes é que a pessoa fica... Quando você tem um filho, não. Um filho, o filho sabe dizer qual é a dor dele, tudo bem. Mas um animal não sabe. Então você fica preso, de certa forma. Fica, mas tipo assim, eu escolhi que ele não fizesse necessidades em casa. É uma escolha. É uma escolha. Eu escolhi isso para ele. Então, se eu lutei para aquilo dali, para não ter aquele mau cheiro em minha casa, para não ter aquele negócio, então eu tenho que abdicar também de levar ele no horário dele para fazer as necessidades. Então, onde eu tiver, eu paro, eu faço. É loucura. A minha rotina é nesse sentido aí também. Eu desço de manhã, desço de noite. E ela já fica esperando e ela não faz dentro de casa. O meu também não. Então é minha preocupação. Isso aí também são escolhas de como você quer que seu animal, né, se eduque. Fazendo as necessidades dentro de casa, no local específico que você limpa. Ou você prefere que ele tenha uma rotina de passeio e faça as necessidades dele na rua ao invés de fazer em casa? Tem gente que entra em minha casa e diz, você tem cachorro, é sério? Eu digo porque era não um sente estigma o quem tinha cachorro, era um é. estigma você chegar na casa e ter o cheiro da urina, ter aquele cheiro forte. Então você vai fazendo a rotina.
Ah, e outra dúvida, a questão do banho para os animais. Já ouvi muitas teorias de dar banho de 15 em 15, de dar banho de 30 em 30. Como é que funciona? O melhor é dar menos banho possível. Só que a gente tem essa questão de ver tudo cheiroso, tudo limpinho. Porque o animal, ele precisa ter o cheiro dele, né? Sim. Então, é até questão de... O próprio animal que ele tem problema de pele, quando você usa até shampoo específico para a pele. Eu uso o shampoo, né? Inclusive que não tem cheiro. É shampoo sem cheiro, shampoo neutro. Então, até para mim é uma dificuldade, que o meu cachorro ele fica com mais o odor. Pois é. Mais então, rápido. assim, o ideal é ele passar o máximo de tempo sem tomar banho. Até por questões de permanecer a barreira cutânea, que é a proteção da pele, né? Então, mas isso não existe. Eu vejo cães que tomam banho de toda semana, de 10 em 10. Pode ver uma chuva que vai tomar banho. Entendeu? Mas o ideal é espaçar o máximo que puder. Toda a questão do castramento de animais. Como é que a senhora vê essa questão? Em Salvador teve até algumas campanhas para castrar animal, deu muita polêmica. Sou super a favor. O animal, principalmente aquele que você não quer colocar para procriar, ele deve ser castrado, porque isso para a saúde dele é muito importante, principalmente para a fêmea, né? A fêmea que não vai procriar, ela não tem porquê estar ali com os ovários, com o útero, porque isso geralmente gera para ela doenças, câncer de mama, infecção uterina, piometra, né? Então, ela tá, os hormônios estão ali e ela não está tendo a necessidade porque ela não vai procriar. Então, o ideal é castrar, retirar para que ela tenha até uma qualidade de vida futura muito melhor. Sim. O macho também, que o macho pode ter câncer de próstata, câncer de testículo. Então, o ideal também para ele que não vai procriar, que ele faça a castração também. Eu já vi muita conversa assim de tipo, antes de castrar tem que dar uma namorada antes da castração. Não existe essa necessidade. Não existe essa necessidade nem para o macho nem para a fêmea. A fêmea, inclusive, é até melhor que ela seja castrada até antes do primeiro cio, porque a probabilidade dela ter câncer de mama diminui consideravelmente. A partir do primeiro cio, aí já vai reduzindo as chances dela não ter. Então, quanto mais rápido, melhor. E a questão da obesidade na castração? Que a gente vê muitos animais que engordam. Justamente temos ração para castrados, né? Então, o animal ele castrado, você precisa intensificar mais o passeio, a atividade física dele, a questão de comer. O tutor tem que entender que no rótulo da própria ração que ele compra, ele tem lá a quantidade certinha diária. A gente acha às vezes que está dando muito pouco, mas não está, você está dando a quantidade certinha para ele comer. Está lá escrito no verso da ração. Então, se você seguir ali direitinho, dar a ração adequada para aquele cão e ele ter uma atividade diária, não tem problema nenhum. Então, show de bola. Eu mesmo... É igual a gente. Se a gente ficar em casa comendo, não tem atividade e come desordenadamente, a gente com certeza vai aumentar o peso. Tem cão esperto. Você dá ração, logo depois ele está com um potinho. E tem cães que têm uma predisposição maior, como o próprio Pug, o Golden. Então, são cães que, se você não der uma atividade maior para ele, física, e também não seguir à risca a alimentação diária, ele tende a engordar realmente. Sim. Aí vai adquirindo outras doenças, né, que não é legal para o animal. Doutora, como é que a senhora vê a questão da pessoa que é cuidador de animal? Que começa com 3, daqui a pouco está com 5, daqui a pouco está com 15, daqui a pouco está com 40, daqui a pouco... E aí já perdeu, e aí já não tem mais controle, aí já não tem mais dinheiro para comprar ração. Ela já dorme na rede. O vizinho já começou a brigar com a pessoa, e aí vai. Como é que essa Na verdade, hoje tem muita gente assim, né? Inclusive, muita gente que não tem condições, né? Que fica pedindo ajuda nas redes sociais. Eu digo que essas pessoas, elas são iluminadas, mas elas acabam abraçando o mundo e fazendo o que não pode. E acaba gerando até um transtorno,
porque ela não consegue ver mais nenhum animal na rua que ela quer botar dentro de casa. Então, isso... Mas já entra naquela questão que eu falei com a senhora da acumulador, psicologia. exatamente. Ele vira um acumulador, porque ele bota tanto animal dentro de casa que isso gera tanto para ele quanto para os próprios animais que estão ali dentro uma situação ruim. Tanto para ela... Os não estão conseguindo controlar isso, porque se você falar hoje que tem uma casa de acolhimento de animal público, se você inaugurar hoje, amanhã tem 500 animais, tem 1.000 animais na porta, né? Na verdade, hoje você não tem nenhum público. As pessoas fazem por conta própria, né? Você hoje deveria ter alguém que fizesse esse trabalho de resgate, de processo de adoção, né? Tem muito animal na rua. Por mais que a gente tenha aí hoje o castramóvel, né? Algumas clínicas que se associam à prefeitura e fazem a castração pela prefeitura gratuita, você ainda tem muito animal de rua. Então, eu acho que isso deveria cada vez mais ser intensificado para diminuir a quantidade de animais abandonados de rua. Né? Fomentar a adoção, né? Fomentar muito a adoção. Fomentar a adoção, ter abrigos públicos, né? Que a gente não tem hoje. Hoje tem muito abrigo que ele cobra uma taxa para você que cidadão que quer resgatar um animal, mas não quer levar ele para dentro de casa, ou porque já tem muitos animais, ou porque você não pode, porque sua condição diária não lhe permite do cotidiano. Então, você às vezes pega esse animal e leva para um abrigo que você paga diariamente uma taxa de 200, 250, para manter ele num local seguro, né? Que ele tenha comida, tenha amor, tenha cuidado, mas é pago. Sim. Entendeu? Não é custeado pelos órgãos públicos. E a gente precisa disso, né? Justamente para tirar uma certa quantidade de animais na rua. E mesmo porque eu vejo a questão de muitas reportagens, às vezes as pessoas que são cuidadoras, dependendo do número de animal que ela tem lá, tem que ter uma mão de obra grande, né? Muito, é muita ração. Eu conheci uma que ela tinha 40 cachorros e 30 gatos dentro de casa. Agora imagine essa quantidade de gente em poucos metros quadrados. Ainda mais ela, né? Sem condições de comprar ração suficiente. Então, assim, eles ficam dentro de casa, não tem como ir em busca do alimento, né? Porque eles ficam esperando que o alimento venha até eles. O animal, pelo menos na rua, ele é o que eu falo, é uma situação bem complicada, porque o intuito daquela pessoa não é de maltratar, é de acolher, é de cuidar, porque muitos são resgatados doentes, né? Feridos. E o intuito dela é cuidar. Só que no cuidar, ela não tem condições. Essa falta de condições faz com que ela fique pedindo em redes sociais ajuda para um, ajuda para o outro, para poder manter pelo menos a alimentação desses animais, né? Que estão ali presos e não tem como ir em busca do alimento. Ela quer fazer o bem, mas às vezes acaba fazendo mal, entendeu? Mas com certeza o intuito não era fazer o mal, é porque realmente ela vai pegar aqueles animais e botar novamente na rua, ela não tem como. Então, ela realmente fica vivendo de doação, de ajuda das pessoas. E quem puder doar, né, gente? Doem, faça a sua parte, ajude uma pessoa dessa. Enfim, é o que eu... Ainda traz, às vezes, um transtorno, confusão para os vizinhos. Vizinhos, né? Exatamente. Eu mesmo conheço uns dois aqui que é em área urbana. Em área nobre, então é confusão muito grande. É seu vizinho, Júlio? Não. Liga para Luísa Melo. Agora uma questão, doutor. Meu cão mesmo é de pelo curto. E quando eu penso... Consulta? Não, eu tô falando sério. Porque quando eu fui adquirir o cão, eu pesquisei muito e vi que ele soltava pelo, de fato. Mas quando eu peguei ele, de fato, dentro de casa, não era o que me disseram, não. Era 10 vezes mais. Até eu sou alérgico e sou asmático. Meu pneumologista me encontra e fala assim, rapaz, você tem uma bomba. Com você, tá ficando careca, não? Não, todo cachorro parece um dono. A cara do dono, né? Ele é linda. E aí, meu pneumo fala, você tem uma bomba dentro de casa. Porque ele solta muito pelo. E literalmente... Agora, por que os cães de pelo curto soltam mais do que o de pelo longo? Essa é a minha dúvida.
Muita gente me procura justamente, ai doutora, tem alguma coisa errada com o meu cão porque ele está soltando muito pelo. A pessoa, quando adquire, acha que realmente o cão de pelo curto, por ser de pelo curto, não vai cair. E o de pelo longo não, vai ter muito pelo, vai ser um horror. Mito. É ao contrário mesmo. Porque o animal de pelo curto, ele normalmente, os dois, né? Mas o de pelo curto mais, ele muda os pelos 2 vezes no ano. E na muda cai consideravelmente o pelo, né? Não deixa de cair, cai mais, ele não deixa de cair ao longo do ano, mas nessa época cai muito mais, cai de você puxar e sair na mão, né? Sim. Então, assim, tem jeito? Não. É um animal de pelo curto e o normal é esse aí. O que você pode fazer é suplementar ele. Existe suplemento, assim como existe para a gente, para queda de cabelo, existe também hoje para o animal. Sim. Então, hoje você tem suplementos, inclusive eu sempre indico alguns, e um dos que eu mais gosto também é o ômega, né? O ômega 3, ele é muito bom. É o tal do colágeno. Não é nem colágeno, é o ômega 3 puro, que ele é muito... Tem um ômega já específico para a pele também, mas o ômega 3, ele é bom para... Ele é um anti-inflamatório, um antioxidante natural, associado a alguns outros também, suplementos, que é bem importante, porque fortifica o pelo, a pelagem, então acaba diminuindo essa questão da queda de pelo. Não quer muito. Mas vai existir. Eu uso muito aquela rasqueadeirazinha. Tem fácil. Também, é uma solução. Você, uma vez, pelo menos no dia, tá ali tirando os pelos mortos, porque aí, quando você faz isso, você também acaba também diminuindo a queda de pelo. Eu tiro outro cachorro. É incrível, velho. Incrível. Você vê que você não... Penteando ali, a quantidade de pelo que cai. Se você não fizer isso, aqueles pelos vão cair tudo durante o dia. Sim. Quando eu levo para casa de minha mãe e de meus pais, meu pai me liga toda vez. Venha buscar, você esqueceu seu cachorro aqui. Ele me manda foto do bolo do pelo. Do bolo de absurdo. Pelo. E eu que sou asmático, para mim é um... E às vezes a pessoa não sabia disso. Tem o mesmo pensamento. Pô, não vou comprar um animal de pelo curto que ele vai cair menos. E na verdade não é. Ele cai realmente. A minha realmente vira-lata SRD. Ela é de pelo curto e cai. A outra já não era, caía menos. Cai. Quando eu boto ele no carro, meu carro tem um carpete. Doutora, e a senhora que está na lida aí, quais novidades de clientes que chegam para a senhora com algumas histórias assim que a senhora disse que até a senhora fica surpresa com essa questão dos pets? Do pet? Teve essa que eu até falei, de ficar no colo e não botar no chão. Mulher, bota no chão. Seu animal precisa andar, ter contato. Não pode, ele vai ficar doente. Entendeu? E tem essas coisas assim que meio que assusta a gente, né? Sim. De você perceber que o pet, às vezes, tem até fobia do próprio tutor, do próprio dono. Até na fala ele muda. Exatamente, o pior que tem. A gente acha que não tem. Quando a gente vê na rotina da gente essas situações, a gente meio que fica assustada, né? A gente tenta, de uma forma bem delicada, orientar o tutor com relação ao manejo, a forma de tratar, mas não necessariamente é atendido, né? Porque acaba fugindo da alçada da gente. Aí já é uma questão mais de tratamento psicológico que a pessoa precisa fazer e que acaba refletindo muito no animal. E hoje criar um pet, doutora, de forma saudável, tá caro? Posso ser bem sincera? Sim. Eu acho que não. Caro é uma saída que a gente faz hoje num barzinho, né? Que a gente acha que vai gastar X quando chega a conta e, meu Deus... E uma mensalidade de escola, né? E uma mensalidade de escola, exatamente. Olha eu humanizando. Hoje ele estava falando, a gente estava falando de hotel. Hoje tem tutor que leva seu animal para creche. Por exemplo, ele tem a rotina dele com sua esposa, que eles saem de manhã e só voltam de noite. E o pet passa praticamente o dia todo sozinho dentro de casa. O que o pessoal tem feito muito, né? Até por orientação também profissional, porque o animal ele precisa interagir, ele precisa socializar, ele precisa gastar energia. Então tem muita gente levando para creche.
Enquanto ele está no trabalho, ele leva para a creche, o animal fica lá o dia todo e no final do dia ele busca o pet e traz para O casa. empreendedorismo agradece, né? Tá vendo? E tem até ambientes de trabalho hoje em dia que já aceitam os pets, né? Também, Você pode levar. entendeu? O mercado tá crescendo demais, Jura. Tá Vai faltando de dinheiro. acordo com vai surgindo de acordo com as necessidades. Não tem jeito. Doutora, a gente está chegando no final já do nosso Oh, que pena. Mas eu queria que a senhora deixasse um recado aí para quem quiser e se predispõe a cuidar, a criar um animal. Como é que deve proceder? Diga aí pra gente. Quem não tem um animal e tem o interesse de ter, que pesquise mais, né? Leia mais, se informe mais, né? Porque o animal, ele é um ser que ele tem toda uma adaptação e que precisa de um carinho, de amor, de atenção. Não é um pet que está ali como objeto. Ele veio para casa para trazer alegria, mas também precisa da mão de via dupla, né? Eu lhe dou alegria, mas também cuide de mim com atenção, com carinho. Então, é super importante entender, principalmente quando for filhote, que existe a fase, qual é essa fase, né? O que eu preciso dar para o meu cão quando eu adoto, quando eu compro ele inicialmente? Quais são as vacinas, né? O que ele realmente vai precisar, o que eu realmente vou gastar, para que não seja uma surpresa. E essa surpresa seja negativa. E quando ela é negativa, você tende a desgostar, a querer doar, a querer abandonar. Então, o fato de você se informar mais, né? É até quando uma mãe, eu quero ser mãe, eu vou dar à luz a uma criança. Eu me informo o que é a maternidade, né? O que é ser mãe, o que eu vou abdicar. E a gente acaba abdicando também quando a gente tem um pet. Como ele mesmo falou, às vezes eu abdico de voltar mais cedo porque eu sei que ele tem a necessidade de descer para fazer as necessidades. Então, a gente, quando tem um pet, também a gente abdica. Então, a gente tem que ter uma consciência, né, maior quando a gente vai adquirir um pet dentro de casa, de quais as abdicações que a gente vai ter financeira, de lazer, pessoal, para poder ter um pet dentro de casa. E assim todo mundo ser feliz, né? E agradar a todo mundo de uma forma bem bacana, bem equilibrada. E para ter uma saúde longeva, doutora Cissa Amorim. Cissa Amorim, repita aí de novo, acompanhar. doutora. Cissa Amorim, quem quiser acompanhar e quem quiser... Cissa_Amorim no Instagram e o WhatsApp DDD 71988603083. Já virou sócia. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Por nada, por ter eu que aceito agradeço. Nosso bate-papo aqui. Outros momentos vai ter. Convidado Com Dúvidas fé em não tem Deus. muita. Com fé em Deus. É um mercado bem vasto. Tchau, obrigado. Nada. Tchau você, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Não esqueça de ativar o sininho e curtir aí, viu? Nossa página. Tamo junto.